A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cambota, que é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que descobriu aquela fraude no INSS, que trouxe à tona os roubos a aposentados. Quem tem mais informações pra gente, acompanhou desde cedo esse caso, é o Márcio Rocha. A gente teve uma prisão, inclusive, hoje emblemática, né, Márcio, do careca do INSS. A gente tem mais informações já? Mais algum preso? Mandados de busca e apreensão cumpridos? Boa tarde pra você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve essa Operação Cambota, né, um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga aquele esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. E aí foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, um contra o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e outro contra o também empresário Maurício Camizotti. De acordo com a Polícia Federal, Antônio Carlos foi preso aqui em Brasília, seria o lobista apontado como facilitador do caso. Ele já foi levado para a superintendência do órgão aqui no Distrito Federal e os agentes também fizeram buscas na casa dele, já que, segundo as investigações, ele transferiu quase 10 milhões de reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS. Já Camizotti foi preso na casa dele aí em São Paulo e é apontado como sócio oculto de uma entidade, além de se beneficiar das fraudes na Previdência. Os agentes também fizeram buscas no escritório do advogado Nelson Williams, também aí na capital paulista. Segundo a Polícia Federal, associações e entidades que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização com assinaturas falsas, justamente para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. Por causa disso, também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, aí em São Paulo e aqui na capital do país. Essa ação apura crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns dos investigados. Ainda segundo a Polícia Federal, essa operação começou, a Operação Sem Desconto, foi deflagrada no fim de abril, revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões. Mesmo com as prisões dos empresários Antônio Carlos e também do Camizotti, durante essa Operação Cambota, a CPI mista que investiga esses casos aqui no Congresso Nacional deve manter a agenda de depoimentos para a próxima semana. Isso porque os esclarecimentos dos dois suspeitos, tanto o careca do INSS quanto o Camizotti, já estavam marcados. O careca do INSS deve ser ouvido na próxima segunda-feira e Camizotti deve ser ouvido na próxima quinta-feira. E como eles foram detidos, precisam da autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, porque ele é o relator desse caso dentro do Supremo Tribunal Federal e ele precisa autorizar para que os dois sejam ouvidos pelos parlamentares. A gente segue acompanhando, principalmente porque a qualquer momento a gente deve ter essa autorização do ministro André Mendonça autorizando que os dois prestem depoimento na CPI mista. Inclusive, Carlos Viana, que é o senador presidente da comissão, já se manifestou falando que essas prisões foram pedidas pela comissão justamente para o Supremo, que autorizou e esses dois foram presos porque eles tinham risco de fuga, existia o risco de fuga dos investigados pela comissão mista que investiga essas fraudes do INSS e que isso foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para serem ouvidos, eles precisam mesmo ser autorizados pelo ministro André Mendonça, o que deve acontecer aí nas próximas horas. Volto com vocês.